Sejam muito bem-vindos. Gente, eu tava meditando agora há pouco, né, em algo lindo, 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 que é uma das palavras mais fortes que me dá, assim, uma referência muito importante de como a gente deve lidar, nós que cremos, né, ou que dizemos que cremos em Deus. E a passagem, anota aí, se você quiser ler comigo, é Lucas 17, se você tiver uma Bíblia aí, ou se não, você anota. E olha que extraordinário, tá? Anota aí, Lucas 17, versículo 11, gente. Olha que palavra mais forte, tá? Essa é uma palavra que ela é muito profunda e ela diferencia realmente. Ela separa, né, dois tipos de pessoas. Olha só que lindo que é essa palavra. Eu vou ler para você entender comigo, tá? A cura dos 10 leprosos. Olha só, Lucas 17:11, para quem tá entrando. E diz assim, ó: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha só que forte. E ele, o Senhor Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha só que forte, gente. Tá? Naquela época, os leprosos, eles deveriam se isolar de todas as pessoas, exceto daqueles que tivessem a mesma doença. Por essa razão, eles viviam afastados das cidades. Olha só que forte. Mas, caso um leproso se aproximasse de alguém, era obrigado a anunciar à distância que ele estava chegando, a fim de dar tempo da pessoa se afastar. Isso explica a conduta daqueles 10 homens de parar distante e clamar pelo Senhor Jesus. Então, é muito forte porque esses 10 leprosos foram até a direção de Jesus, numa certa distância, e falaram, né? Mestre, tem misericórdia de nós. Olha só que forte. E Jesus falou: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E um deles, olha só, eram 10, gente, presta atenção, eram 10, pega o espírito. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Quantos? 1. De 10, tá? Eram 10, 1. E caiu aos seus pés, aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Ou seja, eu não curei 10 leprosos, né? Onde estão os 9? O Senhor Jesus já sabia onde estavam os 9, gente. E a Bíblia diz assim no versículo 18: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tá? Então, a Bíblia diz assim, ó. Olha só que forte. Eu vou continuar no versículo 21. Ó, o reino de Deus... Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu parei no 19. Disse-lhe: Levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Tá? Levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E diz-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha que forte, gente. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Olha só que forte. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salva-la-á. Olha que forte. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, e aí se ajuntarão as águias. Então, eu vou resumir para você que está me assistindo, né? Que tá acompanhando comigo. Jesus curou 10 leprosos. 9 falaram: Obrigado, Senhor. O Senhor me curou. Obrigado, muito obrigado. E foram embora. Então, é o tipo de pessoa que só quer as bênçãos de Deus. Então, essa pessoa normalmente não vai ter uma caminhada, uma vida com Deus. Tá? Então, é aquela pessoa que recebe o milagre e esmorece na fé. Então, ela fica morna, ela fica apagada, ela acaba, né? Ou morna, né? Ou até fria, tá? Pior ainda o morno. E o que acontece? Aquele é aquela pessoa que o Senhor Jesus fez o milagre, deu a cura dele, ele foi curado, gente, de lepra. E ele falou: glória a Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E aquela uma pessoa passou uma vida toda glorificando. Passou desertos, passou lutas, com certeza. Mas essa pessoa foi até o fim. Então, de 10, olha a métrica aqui. Isso aqui é uma parábola, tá? Que tá em Lucas 17, tá? E que compara a cura dos 10 leprosos. Como que 9 agiram, como que 1 agiu. Então, dos 9, são pessoas que são muito animadas, receberam a bênção, gostaram, mas não mantiveram a sua vida. Tá entendendo? Então, é aquela pessoa que sempre vai dizer que está com Deus, ou alguém está com Deus, quando a pessoa ganha. E, na verdade, a vida de um cristão, ela é uma vida de quê? De confronto diário. Porque a gente confronta, inclusive, aquilo que a gente acha. Um cristão, ele fala: Senhor, a pessoa dobra os joelhos, ela anda em espírito, e o Senhor vai a guiando. Então, fala: Senhor, eu vou por aqui, eu vou por aí. Né? E aí vai indo, e vai caminhando, e vai tendo uma vida com Deus. Pode errar, aí erra, aí vai, depois acerta. Mas é uma pessoa que vai sempre andar com o Senhor, ok? Então, hoje em dia a gente vê muitas pessoas que quando estão passando por um deserto ou uma dificuldade, ela esmorece. Então ela condiciona que Deus é com ela quando tá tudo bem. E, na verdade, duas coisas bem distintas, que é a fé da salvação e a fé da conquista, ok? A fé da salvação foi a fé daquele o samaritano, o leproso, que permaneceu com a alma dele salva até o fim. E os 9 representam o quê? A fé somente da conquista. Mas lembre-se que quem tem a fé da salvação também pode lutar e ter a fé da conquista, tá? Mas nem sempre quem tem a fé da conquista vai ter a fé da salvação. Então, a fé da conquista é uma fé mais rasa. É aquela pessoa que, entende? Ela gosta sempre de ganhar.
E para ela permanecer, no dia que ela tiver um confronto, que ela passar um desafio, o que vai acontecer? A fé da conquista não vai dar suporte para ela. Ou seja, ela não vai conseguir ir até o fim com a vida dela, gente. Então é muito legal essa passagem dos 10 leprosos. É uma meditação muito forte pra gente, todo dia a gente se autoanalisar. Será que eu tô no grupo dos 9 ou eu tô no grupo do 1? Ou tô no grupo? Será que eu sou um dos 9 ou eu sou esse 1? Tá bom? Então pensa, analisa. E você viu que aqui no livro de Lucas diz assim, que o que acontece? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá. E qualquer que perder, a salvará. Então, às vezes a pessoa fala, ai, Dani, mas é muito difícil ser cristão, né? A gente passa por tantos desafios, é um caminho mais difícil. Mas é o caminho certo, é o caminho seguro. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E vai acontecer horas que você vai ficar sozinho. E aí o que vai te sustentar não é a fé da conquista, é a fé da comunhão. E essa fé da comunhão vai dar, sim, o sustento para a tua salvação. E Dani, o que eu tenho que fazer? Aí você tem que praticar todos os dias alguns detalhes que estão na palavra de Deus. Né? Que é ler a palavra, que é andar em espírito, que é sempre consultar Deus. A gente não é perfeito, nunca, jamais. Não, todos nós, né? Nós todos temos que nos autoanalisar todos os dias, né? Mas é muito importante a gente saber que um dia será cobrado as nossas atitudes. Por isso que eu me preocupo com as minhas. Eu luto, eu sacrifico, eu passo muitos desafios, não são poucos. Até porque quando nós somos um cristão, então a gente tem uma posição de quê? De muita responsabilidade, né? E claro, Deus é com a gente, Deus faz o extraordinário. Deus faz o extraordinário, né? Mas o mais extraordinário é a gente permanecer com Ele, tá bom? A alegria do Senhor é a nossa força. Tá lá em Neemias, né? A alegria do Senhor é a vossa força. Então, dos leprosos, dos 10 que foram curados, 9 tiveram o quê? A emoção, né? Ai, que bom, a minha fé me curou, tá? Mas aquele aquele que permaneceu, ele se aprofundou, então. Opa, eu sou uma alma e eu vou ter que passar muitos desafios na vida. Não é um, gente, é vários. E aí a gente só vai permanecer com o Senhor Jesus, tá? E é um confronto diário, tá bom? Que eu possa ter ajudado alguma pessoa aqui nessa live, tá bom? Deus te abençoe.